espiritual. Você era uma criança introspectiva ou era Eu era muito expansiva? Eu era os dois. Então quando eu estava com pessoas, eu parecia outra criança. Eu era uma criança livre, mas quando eu estava sozinha em casa, eu não tinha Você contato com a minha família, por fechava. exemplo. Eles achavam que eu era uma criança que não expressava muito amor, mas eu tinha muita guerra dentro de mim. Isso foi muito louco, porque eu acho que eu nunca cheguei a falar tão profundamente sobre isso, mas tinha momentos dentro de casa que eu carregava assim o meu caderno e eu desenhava o que eu sentia. Então, tipo assim, se eu fiz alguma coisa errada e a minha mãe brigou comigo, eu ia lá pro meu quarto e eu desenhava o meu sentimento. Por várias vezes eu desenhei coisas horríveis. Eu escrevia cartas de morte a respeito do que eu viveria e que eu não sabia que eu estava vivendo. Então, houve uma brecha espiritual em mim muito grande. Eu lembro de sair de dentro de casa. Eu era muito rebelde. Eu era uma criança muito rebelde. Você orava já? Você já tinha o hábito de orar desde pequena ou não? Ou você aprendeu a orar e não orava? Eu sempre orei. Só que como eu vivia isso, era uma oração sempre de medo. Era uma oração de Deus, por favor, me livra. Por favor, me tira daqui. Por favor, não deixa mais eu ver. Eu tinha visão aberta. Então eu via no meu quarto, eu via nas pessoas, eu via em outros lugares. Isso é muito estranho falar. Se as pessoas não estão acostumadas com isso, vão ficar malucas. Vão falar, caraca, Isadora tem problema. Mas não, na verdade mas o mundo é espiritual sensibilidade, né? É um dom isso é real. também. Existe. É. E é inegável como existe, porque às vezes a pessoa acontece alguma coisa e ela fala, isso não foi normal. É. Ela só não tá vendo, mas tá acontecendo. Sim. E aí eu escrevi essas cartas e tal. Com 10 anos eu tive a minha primeira crise de depressão. Que eu lembro que eu fui muito influenciada por uma cantora que eu gostava muito. E isso é muito sério de falar. Porque as pessoas perguntam o que eu devo ouvir. Sim, sim. Os meus ouvidos, a palavra vai dizer pra mim que eu sou o que eu ouço. Uhum. Eu sou o que eu vejo e o que eu ouço. Então eu estava ouvindo testemunhos de pessoas vivendo coisas ruins e eu não entendia por que coisas ruins estavam acontecendo comigo. Eu comecei a me cortar. Você sabe que eu postei recentemente até sobre isso, de uma música que está sendo divulgada no TikTok e tal, no Instagram, até por crianças, mães colocando a criança para dançar, enfim. E eu até postei e falei, gente, vocês não percebem que a letra dessa música tá sendo de devoção a uma outra coisa, Sim. coisa ruim e tal, né? E daí, o que vocês acham sobre isso? E, o incrível que pareça, a grande maioria fala, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? É que eles estão normalizando. É porque essa é uma estratégia. E é uma estratégia muito antiga. O diabo tenta esconder as coisas de várias formas. Isso não é atual. Só que agora tá mais explícito. Agora já não faz mais questão de esconder. Sim. Agora tanto faz como tanto fez. Entende? Isso é uma briga que eu tenho muito. Eu falava muito sobre isso pros meus seguidores. Aí, mas então eu não posso ouvir uma música de amor? É totalmente diferente. Não confunda as coisas. Não confunda cantar uma música que você está apaixonado, vivendo flores no seu casamento, vivendo flores com a pessoa, do que você está cantando que você odeia a sua vida e não sabe. Que você odeia as pessoas, que a mulher é um objeto sexual, Sim. que o homem é um objeto de prazer. Isso não existe. Isso é totalmente antibíblico, sabe? Eu vivi isso, daí eu tive essa crise de me cortar e tal. E eu não entendia. Porque, na verdade... E como que a sua família... Não sabia. Não sabia? Eu escondi. Você ficou um tempo assim, então. Eu escondia. Por quê? Porque eu não queria que eles me proibissem. Você vê aonde que tá a estratégia do diabo? Ele vai mostrar coisas pra você que enchem os seus olhos, você vai fazer coisas... Você sabia que estava errada, por isso que você não queria que eles soubessem e não conseguia sair daquilo. Não conseguia sair, porque pra mim era viciante. E aí teve um dia que eu lembro, eu tava no salão de beleza, que meus pais eram cabeleireiros na época. E eu estava lá e eu me cortei pela última vez, assim. E eu olhei pras minhas mãos e eu comecei a chorar, porque eu senti Deus. E Deus falou assim pra mim, você tá entendendo o propósito errado. Você pegou o dom e você tá usando de uma forma errada. Deus, então, ali, ele me constrangeu muito forte. Ele falou assim, nada disso foi pra te destruir, mas foi pra te preparar. Aí ele me lembrou, quando eu tinha 5 anos, eu recebi uma profecia. E essa profecia marcou a minha vida. Foi uma profecia de um pastor que veio dos Estados Unidos. E ele olhava pra mim, falava inglês, não entendia nada. Mas eu chorava compulsivamente. E aí eu lembro que ele apontava assim pras bandeiras. E eu entendi uma frase que ele falou, a única frase que eu entendi.
falou assim, anota esses países, porque você vai levar através da música o evangelho para esses lugares. E, cara, foi em 2019, eu fechei as bandeiras. Todas as bandeiras que ele tinha apontado, eu fechei elas cantando, sabe? Que demais. E então ele me lembrou dessa promessa e falou assim, porque eu te prometi, não teria batalha menor. Pro lugar que eu quero que você esteja, não teria como ser mais leve. Você vai conhecer pessoas de todas as etnias. Você precisa estar pronto espiritualmente. E eu tô te preparando desde pequeno, porque vai ser cedo que eu vou acontecer. Eu chorava.